Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E chegou até a minha informação há uns 2 dias atrás e eu fiquei meio assim, tipo, como? Que foi a headline: ex-astro da NBA, Gilbert Arenas, o agente zero, ele mesmo, foi preso em conexão com jogos ilegais de pôquer de alto risco. Isso vem se tornando uma situação um pouco mais frequente na NBA do que a gente gostaria, né? Desde a regulamentação ali da rapaziada que começou a tornar isso comum, a parte de gambling, né, de apostas esportivas, os escândalos acabaram aparecendo em maior número. Acontece que isso nossa, foi só depois que aconteceu a legalização das apostas? Não, isso já acontecia antes, já teve muita investigação aí que aconteceu colocando nomes grandes do cenário da NBA e de fora da NBA com possíveis relações com apostas, e tivemos o grande caso que eu já relatei lá no meu outro canal, do Tim Donaghy, que era um árbitro, né, envolvido em apostas esportivas, que eu vou deixar aqui, ó, é esse vídeo aqui. Se você procurar lá no canal Guibeira, a máfia do apito na NBA, é um vídeo onde eu detalho bem, tipo, envolvidos, valores e tudo mais, como que aconteceu. E depois daquele caso, a NBA falou, cara, já que tá acontecendo isso de forma ilegal, vamos tentar regulamentar e colocar a parada mais sob controle e ver se a gente também tira uma fatia dessa grana, né, pra liga de forma legal, tudo dentro dos seus conformes, né? E acontece que de lá pra cá, tivemos 3 casos já e agora o 4º caso com o Gilbert Arenas. Eu gostaria de fazer um recap e comentar com vocês aqui, ler um pouquinho da matéria do Gilbert Arenas, pra vocês entenderem por que um dos caras mais trash talkers, que tem um podcast de sucesso, inclusive, o podcast em que o Zion foi lá e confessou que ele comia demais porque ele se sentiu o dono do mundo e podia comprar qualquer comida que ele quisesse a hora que ele quisesse. Eu até achei engraçado esse dia, mano. Mas enfim, vamos fazer esse recap geral. Se você está chegando por aqui agora e gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Eu faço isso no final do vídeo. Estamos tentando chegar a 70 mil inscritos, seja bem-vindo à família Trash Talk. Agora, sem mais delongas, bora começar. E o primeiro caso que eu me lembre, assim, rapaziada, eu vou aqui citar bem de cabeça, tá? É do mano Jontay Porter, ele, irmão do Michael Porter Jr. É muito engraçado também que a família do Michael Porter Jr. tem uma linhagem de atletas, assim, absurdos, tanto masculino quanto feminino. Parece que todo mundo é muito bom nos esportes, principalmente no basquete. E acontece que o Jontay Porter, ele conseguiu uma vaga no Toronto Raptors, ele tinha um salário baixo, ficava naquele contratinho two-way, os anos foram passando e ele, sem muitas oportunidades, teve uma época que ele ganhou um pouquinho mais de minutagem ali por causa de lesões lá no Toronto Raptors, e foi nesse momento que ele falou, vou desgraçar a minha carreira de profissional, vou ser banido da NBA pra sempre. E ó, eu não vou falar que ele está certo, porque isso realmente é errado pra caramba, mas eu entendo esse tipo de coisa acontecer com um cara como o Jontay Porter, tá? Porque é um cara que fez de 80 mil dólares, tipo, $1 milhão. Obviamente que a casa de aposta achou estranho, barrou e jogou pra investigação antes de repassar esse prêmio, né? Só que esse tipo de atitude de uma mente mais fraca de um atleta, um cara como o Jontay Porter eu até entendo. Eu peguei os históricos do salário do Jontay Porter, ele pegou um contrato de 1 ano, $197 mil, depois assinou por 3 anos, $5 milhões, fez um contrato no Milwaukee Bucks de 1 ano, $1,3 milhões, um contrato de $2 milhões por 1 ano, e estava por um contrato de two-way com o time do Toronto Raptors quando aconteceu o incidente. Quando aconteceu o crime, na real, né? E um cara que tava num contrato de two-way, eu até entendo. Por mais que ele já tenha um montante de $10 milhões ganhos na NBA, eu entendo que ele fala, cara, eu não vou ganhar mais grana, pode ser que daqui 1 ou 2 anos eu esteja fora da liga, vou tentar ganhar mais uma grana aqui. Eu entendo esse tipo de atitude desesperada pra um cara que tá em problemas financeiros. Até porque eu não entendo como um cara que ganha $10 milhões entra em problemas financeiros, mas, velho, já tivemos aí muitos exemplos, né, de pessoas que não são organizadas com a própria grana, né? Só que esse cara ser banido, esse tipo de jogador two-way, ele acabar passando essas caos, você até espera e até entende que aconteça. Você acha um completo estúpido babaca porque você gostaria de ter uma oportunidade como essa se você tivesse a altura do cara, as chances que ele teve? Sim, só que por ser um atleta desse calibre você até entende. Aí depois tivemos o Terry Rozier, e parecia que alguém tinha alguma informação privilegiada porque o Terry Rozier saiu com uma lesão no pé, com dores no pé, faltando 10 minutos para acabar o jogo, e todas as 30 apostas feitas nele, com aproximadamente um montante de $14 mil, bateram. Então ele ficou sendo investigado até o atual momento. Algumas semanas atrás eu tinha visto que ele não tinha sido ainda completamente inocentado do que aconteceu, mas acabou que saiu assim uma notícia que aparentemente ele foi inocentado, que ele não teve nada a ver com esse cara desesperadamente que notou que ele tava com a dor no pé e apostou desenfreadamente em pontos under dele. Enquanto o Jontay Porter, ele foi acusado, foi comprovado porque ele passou a cal que ele falou que ia sentir uma dor no olho, e é muito engraçado que pediram um timeout assim, primeiro que ele teve vários
lances esquisitos assim ao longo da partida, e aí ele pegou e fez assim, voltando pro coisa, falando que tava com dor no olho e também bateu essas apostas under, né, que dariam um total de $1 milhão. E aí por último tivemos o Malik Beasley, e o mais curioso do Malik Beasley é que uma conta no Twitter acabou falando que ele seria o próximo, parece que é um cara que já sabia quem que tava passando as calças. E aí com o Malik Beasley, temos alguns lances esquisitos dele na época do Minnesota Timberwolves, mas ele tá sendo investigado agora depois da melhor temporada da carreira dele com o Detroit Pistons. Ele foi o cara que quebrou o recorde de arremessos de 3 pontos convertidos em uma temporada na franquia, estava prestes a receber um big de um contrato tipo de $45 milhões por 2 anos, e aí estoura essa investigação e meio que o Detroit Pistons também não fez mais nenhuma modificação, não fez nenhuma movimentação durante a off-season até agora, porque eles precisam resolver primeiro o problema do melhor arremessador que a franquia já teve, que tá sendo envolvido num escândalo gigantesco de apostas esportivas. Se você olhar os lances, realmente é um pouquinho estranho. Por exemplo, tinha um jogo que já estava vencido, que ele pegou o fundo bola, a reposição, eles estavam perdendo por 9 pontos, atravessou a quadra num sprint absurdo, pontuou pra ficar pra 7 pontos. Não tinha sentido. Ele dedicar desse jeito, parecendo que era um jogo 7 de NBA, num jogo de temporada regular aleatório, onde eles já tinham perdido, já tinha todo mundo entregado a toalha, ele cortar 2 pontos. Ah, você pode pensar, mas o cara tava querendo melhorar as estatísticas, talvez terminar com 10 pontos a partida. Mesmo assim é estranho, sabe? Aí teve um dia que fizeram uma aposta estranha, na qual colocaram muita grana nele, que ele não pegaria um determinado número de rebotes. Mas pelo contrário, essa aposta deu head porque ele pegou esses números de rebotes. Tipo, ele tava indo nos rebotes normalmente, aconteceu um valor esquisito de apostas nele, que não bateu e ele acabou sendo inocentado. E aí a NBA tá fazendo várias outras pequenas investigações pra ver se encontra mais algum podre aí do Malik Beasley. Isso pode atrapalhar a carreira dele diretamente até o começo da temporada que vem. E agora, por último, chegamos nele. Não, mentira, antes do Agente Zero tem mais um cara. Marcus Morris também está por alegações de ter roubado $250 mil, um quarto de $1 milhão em cassinos em Las Vegas, na qual ele passa cheque sem fundo nos cassinos, e aí quando não cai, ele não volta pra pagar. Então o cara tá devendo $250 mil pra 2 cassinos, ele foi preso, e aí ele alegou que foi um mal entendido. Cara, um mal entendido de $250 mil. Beleza, e agora vamos pro último caso, mano. A NBA tá perdendo o controle dessas coisas, né? Eu vou ler aqui pra vocês. O ex-astro Gilbert Arenas foi preso na quarta-feira e é acusado pelo Departamento de Justiça de fazer parte de uma rede de apostas ilegais de alto risco que funcionava em uma de suas casas na Califórnia. Arenas, de 43 anos, enfrenta um indiciamento federal por conspiração de operar um negócio ilegal de jogos de azar e também de prestar uma acusação falsa a investigadores federais. De acordo com o Departamento de Justiça, Arenas alugou uma mansão em Encino, na Califórnia, para sediar jogos ilegais de pôquer. Se condenado, Arenas poderá pegar até 5 anos de prisão por cada acusação. Na quinta-feira, Arenas postou um vídeo no Instagram dele descendo uma escada, dançando e dizendo: "Não podem me segurar, querida. Eles não podem me segurar." Ou seja, eles não podem me prender. Uma legenda publicada junto com o vídeo dizia: "Isso não tem nada a ver comigo. Só aluguei a casa. Não fazia parte das festividades. Eu não sabia. Aquele sítio eu não sabia. Aquele triplex eu não sabia." De acordo com a Associated Press, o advogado de Arenas, Jeremy Fridge, disse do lado de fora do tribunal na quarta-feira que não teve muito tempo para falar com seu cliente e não poderia comentar sobre o caso. Neste ponto do caso, ele é presumido inocente, certo? Ele tem o mesmo direito de qualquer outro cidadão a essa presunção e é assim que ele deve ser tratado. Então é o seguinte, aqui agora eu vou te falar o restante, né, o resumo pra vocês. Segundo a investigação, essa casa na Califórnia, alugada pelo Gilbert Arenas, tinha mesas de poker profissional, tinha dealers, né, que é o cara que dá as cartas, que faz as apostas, que faz acontecer o jogo ali. Dealers eu acho que é dealers o nome. Se eu tiver errado aqui, rapaziada do poker, me corrija aqui embaixo. Mas tinha os dealers que eram contratados pela casa já pra ficar ali o dia inteiro naquela mansão trabalhando pra poder fazer a rapaziada jogar. Eles tinham garçonetes, mulheres contratadas para fazer massagem, servir drink, as paradas, e dizem também que a cara do Gilbert Arenas estava naquele pano verde das mesas, sabe? Então o negócio é muito mais organizado do que a gente imagina. E por que é uma parada ilegal que tá sendo descoberta? Porque não é tipo um jogador da NBA alugar uma casa no final de semana, falar assim: "Ô, fulano, cicano, beltrano, bora vir aqui em casa pra gente jogar um pokerzinho apostado, só os crias. Eu vou contratar um cara pra ficar embaralhando as cartas aqui pra nós daquele jeito." Isso aí é completamente normal. Um final de semana os caras fazem uma jogatina ali, pô, tá ligado? Tomar um whiskyzinho, fumar um charuto e ficar ali na resenha. O problema é esse negócio funcionar por debaixo das cortinas, movimentando uma grana gigante entre muita gente com muito dinheiro, como se fosse um negócio, só que sem autorização pra funcionar, entendeu? Sem os alvarás, sem as paradas, sem pagar os impostos que deve pagar lá pro
estado da Califórnia, etc. Aí se torna um negócio ilegal. E quando movimenta uma determinada quantia de grana, aí começa a incomodar, e aí abre uma investigação, se descobrir que ele é culpado, aí é chilindró. Resumindo, está ficando cada vez mais comum caso de apostas esportivas, de gambling entre jogadores até com poker ilegal. E eu não tenho muito o que falar sobre isso não, mano. O bagulho é errado. Ah, Guibeira, tu é contra a casa de aposta? Pô, não. Eu acho que cada um sabe o que faz com a grana. Eu acho errado aquelas pessoas que divulgam como se fosse algum tipo de renda extra, quando na verdade não é. É uma parada que a sua chance de perder é muito maior do que de ganhar. Então se você tiver a responsabilidade de falar, mano, vou colocar cinquinho ali só pra dar uma brincada quando eu tô assistindo um jogo, lembrando que cinquinho, dadas as condições que pra pessoa é a mesma coisa que nada, ela compraria, sei lá, um salgado ou um chocolate, ela vai deixar de fazer isso, ela, não quero comer meu chocolate hoje, vou colocar cinquinho ali no Paysandu. Eu acho ok, tá ligado? Pra mim não vejo problema algum. Só que cada um tem que ser responsável, né? Todo mundo é adulto, tem que ter mais de 18 anos pra poder fazer isso, tem que ser responsável com as consequências dos seus atos e com o que você faz com o seu dinheiro. Então, se a rapaziada que está sendo investigada aí, que não foi esclarecido os casos tudo bonitinho, for culpada, tem que se lascar mesmo. Se for inocente, deixa os caras em paz. E é isso. Eu só vim trazer mais um vídeo aí de algo que aconteceu há vários dias atrás, que eu tô meio sem ter o que falar aqui nesse canal. E tô tentando farmar umas views enquanto a NBA não volta. Se você gostou, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Você pode ajudar mais diretamente com Seja Membro, ou com Valeu Demais, com Hypay, ou então comprando uma camiseta da loja Trash Talk. Primeiro link aqui na descrição. São drops exclusivos, limitados, e quando acabar, acabou. 3 estampas monstras, uma qualidade premium das camisetas, que você não vai achar por esse preço uma melhor qualidade, eu te garanto. Inclusive, eu vi uma rapaziada reclamando do preço, sendo que eu fui esses dias na... E tem camiseta genérica por mais de 120 conto, de um material inferior da minha camiseta, com estampas muito mais feias, que não é nem da NBA. Então, rapaziada, confia que se você quer andar dripado com preço justo e uma qualidade absurda, primeiro link da descrição, é nóis, tamo junto. Agora eu vou indo nessa. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!